lidar com os membros da própria casa, da gente, lidar com vizinhos, lidar com no ambiente de trabalho, com colegas, né? No atendimento, de modo geral, a gente sabe que isso é uma luta tremenda, tá? E veja bem o que Jesus ele teve que suportar, né? A capacidade dele ter aquela paciência de Deus nele para poder suportar as afrontas dos seus adversários, dos seus perseguidores. A gente disse que logo no início do seu ministério, qual é a primeira coisa que acontece com Jesus após ele ser batizado? Ele vai para o deserto. No livro de Lucas menciona para nós que dia após dia Jesus ele foi tentado por Satanás. Dia após dia. Irmãos, e veja bem, pensa numa prova que ele teve que superar. E ele foi até o fim, e nos momentos finais da tentação, Satanás foi embora, mas a tentação e a luta, a perseguição não parou. Aí Satanás começou a fazer o quê? Levantar pessoas para poder atingir a pessoa de Jesus. Meu Deus, é verdade, Senhor. Já não está entendendo? Deus amado, aleluia, Jesus. Aleluia. Levantava homens e pessoas que usavam de todos os meios para querer laçar Jesus Cristo. Nossa, é verdade. E aqui nesse capítulo, ele diz que aquele que está fundamentado na palavra de Deus, aquele que persevera na palavra de Deus, dificilmente ele vai cair. É como ele diz, né? Vai vir aquela enxurrada, tempestade, vendaval, vai vir, vai dar de ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa, por ela ser edificada sobre a rocha, ela se torna inabalável. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se torna inabalável. E os que estiver dentro dela estão seguros. Aleluia, Jesus. Mas aquele que constrói a casa dele sobre areia, quando vem aquela enxurrada, os vendavais, que dá de ímpeto contra aquela casa, os que estiver dentro, a casa vai cair e quem estiver dentro vai junto. Meu Deus, Jesus. E é terrível. No livro de Salmos, irmão, no capítulo 37, a Bíblia diz assim que o justo, ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, porque Deus dará, capacidade de sustentar aquela pessoa pela mão direita dele. Ele não vai permitir que ele caia, mas vai sustentar aquela pessoa. Maravilha! E no nosso dia a dia, cada um de nós, cada um enfrenta uma dificuldade, É verdade. enfrenta uma luta. Algumas pessoas enfrentam problemas de saúde, outras pessoas enfrentam problemas de emprego, outras pessoas enfrentam problemas de ordem psicológica, emocional, outras estão com depressões. E cada um passa por uma situação. E observa uma coisa, irmãos. Seja lá no lar,
seja lá no ambiente de trabalho, seja lá por onde você caminha, Satanás sempre vai levantar alguma pessoa É verdade, Jesus. para querer atingir você. No livro de Coríntios, capítulo 10, se não me falha de memória, versículo 13, vamos olhar lá para ver se é isso mesmo? Vamos ficar só na nossa palavra aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem pode ler para mim, por favor? Já lemos 10 e 13 de 1 Coríntios. Deus poderoso, aleluia. 10 e 13? Isso. 1 Coríntios. Pode ler, irmã. Você acha que pode ler. Não veio, pois, tentação. Não veio tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que não podeis suportar. Antes com a tentação, também e o dá o escape para que possa suportar. Suportar. Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Então, quer dizer, e ele vai usar, quando Jesus ele passou aquele período de tentação, era espírito com espírito, embora que ele foi formado em carne ali, mas a guerra era espiritual. E nós também enfrentamos essa guerra espiritual. Verdade. Só E como? que ele vai sempre levantar alguém para querer te provocar. Te provocar. De qualquer forma. Entendeu? E não é à toa, ontem mesmo, pelo estudo, né? Um estudo abençoado, ontem que o pastor deu para nós lá. Exemplo que deu, mostra justamente, irmãos, o que ele é capaz de fazer. De levantar homens, pessoas malignas ou maligno para querer praticar o mal. E parece que é uma coisa assim, irmãos. Imagine só para você ver. Muitas vezes a gente usa aquela palavra de dupla personalidade, né, das pessoas. Mas quando você começa a observar a palavra, você fala para a pessoa assim, ó, não faça isso. E estamos falando de pessoas adultas, não estou falando de criança não, irmãos. Eu estou falando de pessoas que já têm, raciocínio suficiente para entender o que a gente está falando para ele. Ou o que a gente está falando para ela. Evita de fazer isso. Porque se fazer isso, vai acontecer o quê? Tragédia. Se o homem semear na carne, vai colher o quê? Corrupção. E se ele colhe a corrupção, ele está se autodestruindo. Verdade, Jesus. E se a pessoa se autodestrói, irmão, quem que vai reconstruir essa pessoa? Uma casa destruída. As pessoas falam assim, quando você pega uma construção para fazer ela do início, do começo, é muito mais fácil do que você derrubar uma para que fazer tudo de novo. É mais trabalhoso, né? É Você tem que desfazer uma casa e refazer ela novamente. Do que você já pegar lá do começo e fazer ela. Então, observa bem. A pessoa ainda tem que se atentar aonde é que ele está construindo a casa dele. E observa uma coisa, irmãos. Nós estamos sendo o quê? Observados pelas pessoas. E observam. E eles observam.
Eu estou falando das pessoas ímpias, eles observam a cada passo que nós damos, aquilo que nós falamos. E sabe mais ainda? Ele vai usar tudo aquilo que você está falando contra você mesmo. Mas você não precisa, mas você está fazendo diferente. Você falou aquilo, mas por que agora você está falando isso? Mas o que é certo, o que é errado? As pessoas não entram nesse mundo de questionamento. Ainda mais hoje com o mundo tecnológico, né? A tecnologia avançada, aí as pessoas estão obtendo informações de todos os meios, de todas as maneiras. Só que assim, aquela corrente que vem para lá e vem para cá. Só que aqueles que não se atentarem a isso aqui, irmãos, a pessoa vive perdida. Eu falo para qualquer pessoa que venha dialogar comigo. Olha, você pode ouvir lá a rede social, pode ver isso, pode ver aquilo, mas se você não seguir a orientação de Jesus, que ele disse, examinais as Escrituras e cuidado ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então, se a pessoa está vendo que tem alguma coisa que está indo contra aquilo, não adianta você ir lá, vou buscar aqui na rede social, vou buscar aqui, vou buscar aqui, vou buscar aqui, vou buscar aqui. Beleza, você pode até buscar informação onde você quiser. Mas a raiz mesmo para encontrar a solução para todas as dificuldades e problemas, aqui. Verdade. A palavra de Deus. Glória a Deus. Essa daqui é infalível. O que Deus disse para Josué? Meditar nela dia e noite. Meditar nela dia e noite. E diz mais ainda. E não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Aleluia. E Deus Jeová fala assim, ó, e se atenta a essa palavra. Glória a Deus. Grande Deus. Por onde quer que você for, eu estarei contigo. Para te dar o quê? A proteção, o livramento. Tá? E esse cuidado que ele vai ter dentro da palavra e procurar zelar pela palavra de Deus. Aleluia. É o que vai garantir a proteção da vida dele ou da vida dela 100%. Glória a Deus. Aleluia. Outro, vou mencionar aqui o pastor estuda abençoado na palavra de Deus. O que ele falou para nós? Que nós não estamos sozinhos. Tá, pastor? No capítulo 28 de Mateus, Jesus disse que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, tem pessoas que, por exemplo, estou aqui junto com o pastor, eu sou de um jeito. Aí eu quero lhe mostrar que eu sou santo, que eu sou bonzinho, que eu ajo aquela pessoa certinha. Aí depois, quando eu estou distante dele, aí eu começo a falar palavrão, eu começo a dizer coisas que não é para ser dita e começo a fazer coisas que não deve fazer. E acreditar, ninguém está vendo mesmo, é só eu e Deus, né? Só que o olho de Deus, irmão, ele está sobre cada pessoa. E lá no livro de Romanos, capítulo 14, né, capítulo 15, ali, quando o seu irmão lê, lá fala claramente que cada um de nós hamos de prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que nós praticamos aqui. E olha, de forma individual. De forma individual. Eu vou prestar conta pelos meus atos. O que eu faço lá no meu trabalho, o que eu faço no meu lar, o que eu estou fazendo aqui, né? E aonde quer que eu estiver, tudo aquilo que eu vier a produzir é o que vou ter que prestar conta diante de Deus.
Então, esse cuidado, irmãos, que o homem e a mulher devem ter na sua vida, ele tem que se autozelar por si próprio. Verdade, Jesus. Maravilha. A lealdade, a fidelidade do pastor não vai me salvar por eu praticar atos errados. Ou vai? Não vai me salvar. Qualquer um de nós. Ele pode fazer a oração dele. Ele vai interceder, ele vai implorar a misericórdia de Deus. De fato, Deus vai dar assim atenção. Porque Deus sempre vai usar alguém lá fora para falar diretamente com você. Opa, isso que você está fazendo está errado. Advertência, resposta da oração de alguém é para você o quê? Se autocorrigir. E se não houver aquela correção, vai chegar uma hora, irmão, que a pessoa começa a fazer. Deus tem A Bíblia diz, né, que Deus, ele permite que a pessoa vá mesmo pelo caminho do erro, para que ele seja julgado naquilo que ele está fazendo. Porque está usando o irmão para falar com a gente, a pessoa não quer aceitar. Né? Às vezes, assim, a pessoa cometeu um erro, você não vai falar publicamente, oh, você fez isso, você fez aquilo. Não. Jesus ensinou, não, quando você vê que alguém fez alguma coisa errada, chama ele lá no cantinho, lá. Só você e ele, individualmente, e fala com ele de forma admoestada, com espírito de amor, de humildade, e fala com ele. E se ele se recusar de ouvir, de atender a sua voz, aí você leva ao conhecimento da autoridade da igreja, que vai tomar o conhecimento, e tomando o conhecimento, vai saber o que fazer com aquela pessoa. Irmãos, se no mundo humano as pessoas pagam por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala, perante Deus não vai ter escapatória. Jesus, no capítulo 12, lá de Mateus, o que ele diz? Pelas tuas palavras serás o quê? Justificado. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Aí a pessoa fala assim, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser. Beleza, fala o que você quiser, ué. Fica à vontade. Ninguém vai te impedir. Só que você vai ter que dar conta de tudo que você fala. Seja ela positiva ou ela negativa. É verdade. E agora, irmão, mas quando vem o peso da lei em cima da pessoa, a pessoa sente o peso, a pessoa estremece. Lembra Pedro? Pedro foi lá, seguiu Jesus, foi entrando, foi lá só de longe acompanhando. E olha que Jesus havia o quê? Deixado ele sobre aviso. Ou não deixou ele sobre aviso? Deixou ele sobre aviso. Aí alguém lá chegou nele e falou assim, olha, tu é um deles. Não, eu não sou não. Não, você é sim. Aí o outro fala, eu já vi você junto com ele. O seu jeito de andar, o seu jeito de falar, te denuncia que você é um deles. Aí ele, não, imagina, eu nem conheço. Negou. Só foi negando, irmãos. Na hora que ele negou pela terceira vez que ele ouviu o canto do galo, ele lembrou das palavras de quem? De Jesus. Mas antes de acontecer isso, o que ele falou para Jesus? Não, Jesus, pelo Senhor eu dou minha vida. Pelo Senhor eu faço isso. Ele não diz isso? Você não leu essa passagem já? Já. Ele não afirmou com as palavras dele que ele ia fazer isso? Não, eu faço isso. E Jesus falou para ele, não, você vai me negar. Irmãos, e aconteceu o fato que ele negou. Mas veja só interessante, houve um arrependimento. A gente não vai entrar nessa história toda porque o assunto é bem provocado, mas a gente vê que quando de fato ele sentiu aquela firmeza no coração,
dele, meu amigo, ninguém segurava ele. Depois que ele